quarto vídeo de liturgia bíblica. Nós agora estaremos falando sobre ordenanças. A aula hoje ficou um pouquinho mais longa porque não teve semana passada, e para que nós não possamos ficar atrasados no nosso organograma de matéria. Nós temos ordenanças que são chamadas ordenanças bíblicas. Pergunta de prova. Quais são as duas ordenanças que nós temos na igreja evangélica? Primeiro, o batismo em águas. O batismo em águas, ele é um ritual de iniciação à pessoa. O batismo em água, ele vem de uma palavra grega, significa lavar. Apesar que, no livro, ele vai dar o sentido usual da palavra, que ele vai falar sobre submergir, imergir, mas na verdade a palavra significa apenas lavar. O batismo ele simboliza a morte da pessoa. No ato que a pessoa está sendo batizada, simboliza a morte carnal da pessoa, e vê o sepultamento da pessoa, por isso que muitas igrejas preferem até a imersão, que aí sepulta a pessoa, e quando a pessoa é levantada, ali simboliza a nova ressurreição, que é a nova regeneração, ou seja, geração, degeneração e regeneração. A fórmula do batismo é a fórmula que nós adotamos trinitariana, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a fórmula que se encontra em Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19. Quais são as condições para ser batizado? Primeiro, a pessoa tem de ser convertida. Ela tem de ter conversão, tem de ter noção que ali é um batismo, que ela está iniciando uma nova vida. Por isso que o segundo tópico é exatamente a instrução de fé. A pessoa, antes de ser batizada, ela precisa receber uma pequena instrução. Geralmente os alunos em sala de aula me perguntam, mas na época de Jesus era assim? Jesus não batizava. Então, na época dos apóstolos, eu sempre falo isso, não era desse jeito. As pessoas aceitavam a Cristo e logo já eram batizados. Questão de época, hoje tem uma instrução, antigamente não tinha essa instrução prévia. Ter ciência da salvação, já ter inutilizado seus ídolos, Atos 19:19, ele utiliza aqui como exemplo disso, e eu aqui estendo um pouquinho, porque não é só os ídolos, imagem, tal, é tudo aquilo que é onde você coloca o seu coração, porque o teu coração agora não é mais seu, agora o seu coração é de Cristo. Então Cristo ele passa a ser o centro da sua vida. A igreja, que depois do batismo deve ensinar sempre o caminho que ela deve ir, ela deve estar crente, ela deve ser crente e ter a consciência que vai largar um mundanismo, vai ter a responsabilidade de participar da ceia do Senhor. Eu não costumo falar muito ceia falar da Santa Ceia, e sempre ceia do Senhor, porque a ceia, na verdade, é para os santos, ela não é santa. Nós não enxergamos a ceia como algo que traz uma questão assim. Então, como realizar o batismo? Primeiro, antes da própria cerimônia, ir na classe dos catecúmenos e falar com eles, explicar. Depois, no ato do batismo, chamar a classe de catecúmenos, o professor que está fazendo o catecismo para aquelas pessoas, instrução, discipulado, qual o nome aí que a tua igreja possa adotar, deve ensinar, explicar, falar da roupa. A roupa geralmente é uma túnica que a pessoa usa, é aquela túnica, ela é branca. Vale ressaltar, antigamente isso não ocorria, mas hoje eu tenho percebido que tem acontecido bastante, Bom é você fazer o batismo quando é na igreja, você de calça, tá?
para que evite ali você estar de bermuda, constrangimentos. Uma blusa por baixo também ela é ideal. No caso das igrejas mais tradicionais, a roupa por baixo continua sendo quase a mesma, né? A blusa com gravatinha e tal, para você poder ali entrar como pastor no batismo. As outras pessoas devem ter também blusa por baixo. Eu tenho notado em alguns batismos que são realizados, pessoas até com roupa de praia por baixo, né? Não é adequado, não é polido isso, né? Não é não é educado. E os homens, às vezes, sem blusa também, aí fica tudo marcado. Então, deve-se utilizar uma blusa por baixo. As irmãs, por favor, né? As igrejas que têm o hábito de usar saia, na hora do batismo, se for colocar saia, coloca uma calça por baixo ou uma boa bermuda por baixo para evitar constrangimentos, né? A pessoa pode escorregar naquela hora e vocês já imaginaram a cena, né, que é ali. Outra pergunta que as pessoas fazem sobre crianças. As crianças podem ser batizadas? Depende da interpretação bíblica que a pessoa tem. Na minha concepção, eu como vim sempre de igrejas que batizam adultos, eu prefiro batizar as pessoas que são adultos, né? Eu tenho isso porque a pessoa tem uma consciência do batismo, a pessoa tem uma consciência do que está representando, ela tem a consciência que ela está negando aos pecados, à vida, então ela pode ser batizada. Uma criança, de repente, não teria essa concepção. Quando eu falo criança, eu falo de idade pedagógica, geralmente, né? Porque se você pegar uma criança de 10 anos que esteja no tráfico de droga, ela não pode mais ser considerada criança mentalmente. Então isso é um pouco difícil. Então, e as igrejas, algumas outras igrejas batizam criança quando igrejas evangélicas, os pais professam a mesma fé. Então eles estão sendo batizados ali em ratificação à fé dos pais. Aqui ele bota uma nota na página 147, que eu acho importante, evitar piadas durante o batismo, né? Tem alguns pastores que são muito alegres, né? Que tem aquela alegria, né? E muitas das vezes não controlam as suas expressões. E aí ele vai batizar, eu já ouvi isso também, né? Aí na hora que a pessoa desce, e hoje é domingo, hein? É dia de tomar banho. Não, pelo amor de Deus, não façam piada. Não é o momento de piada, é o momento da pessoa estar reflexiva. Ela está adentrando a fé cristã. Então, deve ser isso. Deve tomar cuidado com também. Aí bota aqui no livro roupas brancas, mas isso nem sempre é bom, né? Porque a pessoa deve ir de acordo com a cultura do local. Existem alguns lugares na África que a roupa branca ela não é bem vista, né? Então as roupas são estampadas porque elas simbolizam a alegria, pureza, amor. Outro ponto aqui é a Santa Ceia, né? Ou a Ceia do Senhor. Aqui está escrito Santa Ceia do Senhor. Ele resolveu agradar todo mundo aqui. E a gente, né, então, na ceia, devemos ter sempre um ambiente preparado para aquilo. Porque a ceia, ela é um memorial. Ela está exatamente para trazer à memória o sacrifício de Cristo. O pão, ele deve, sempre que possível, ser partido na frente das pessoas. Porque o pão partido significa a carne de Cristo sendo rasgada na cruz do Calvário. Depois do pão, né, se tem o vinho. O vinho simboliza o sangue. Então, já tem ali preparadinho, né, na mesa, mas deve pelo menos deixar um para derramar o vinho, para mostrar que o sangue de Cristo foi derramado pelas pessoas, pelo pecado das pessoas, né? Então, dessa forma é feita a ceia e o batismo.
Espero que Deus abençoe vocês. No livro ele vai continuar até a página de número 160, também como ele vai falar da Eucaristia, que é a forma de ser para os católicos. Que Deus abençoe, no nome santo de Jesus.